Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno pra vascaíno. E olha que tem muita coisa pra gente falar, hein, família vascaína. Ó, Joel Santana, papai Joel, lá no seu canal, deu uma esculachada aí no Maurício Barbieri. Segundo ele, Maurício Barbieri não é treinador, é estagiário. Criticou também Capasso, falou que tá gordinho e sobrou também pro Pedro Raul. Quero passar aqui a opinião do papai Joel, ver se você concorda. Falando em Pedro Raul, teve uma narradora da Globo, da Sport TV, que também deu uma zoada no Pedro Raul. Que fazem, família vascaína? E a galera lá da ESPN, né? A Daniela Boaventura, o Bira, tava trocando uma ideia aí sobre o Vasco nesse campeonato brasileiro. E segundo eles, nem pensar que o Vasco vai brigar para não cair. O Vasco vai sim aí poder sonhar com uma vaga na Libertadores. Quero passar essas resenhas aqui e ver se você concorda, contando com a sua opinião de vascaíno para vascaíno, pra gente trocar aquela ideia boa, já que o nosso Vascão só volta a jogar aí no dia 15, no dia 16 de abril contra o Atlético Mineiro aí pelo Campeonato Brasileiro. Família vascaína, mas vamos falar aí primeiro dos reforços que podem estar chegando aí no Vasco. Vou botar na tela para vocês a informação aí do Joel Silva, que tá aí, ó. Vasco pagará $200 mil pelo empréstimo de Campuzano, que chegará nesta semana ao Rio. Né, o empréstimo, o jogador também tem aí um valor fixado se o Vasco quiser comprar ao final do empréstimo, que tá ali, ó, R$4.200.000, família vascaína. Ontem eu trouxe aqui o Josa, né, jornalista que tem aqui um canal no YouTube e cobre esse mercado sul-americano, esses jogadores, entende muito, né? Ele trouxe aqui todas as características do Pumita e acertou na mosca. E na opinião dele, ele estava falando que o Campuzano seria um reforço aí bom pro Vasco, chegaria para ajudar. Mas vou botar aqui na tela a opinião já de outro jornalista que é da ESPN, que é o Fernando Campos. E segundo ele, tá aí para vocês lerem, ó. Acho o Campuzano um jogador comum e recebi a mesma referência de pessoas que acompanharam de perto. Não tenho certeza que o colombiano vai ser a solução. Tá aí, né, família? O Josa disse que seria um belo reforço, já o Fernando Campos aqui tá dizendo aí que é um jogador que vai chegar aqui para compor elenco na visão dele, na família vascaína. Eu sou um cara que tô muito otimista, vejo dessa maneira, mesmo aí com as eliminações, muito triste, é um vexame, principalmente a da Copa do Brasil. Eu acho que o Vasco tem uma ideia de jogo. O Vasco tem bons jogadores no seu atual elenco, principalmente ali no time titular. Mas não posso deixar aqui de concordar com muito vascaíno que chega aqui no canal e fala: Thiago, tem que chegar reforços. E eu sei disso. E para o time titular, né, um volante é importante porque o Andrei vai embora. Um camisa 10 é fundamental, é para ontem. Jogadores de beirada de campo, na minha opinião, também tem que chegar, porque a gente tem ali o Peck, tem o Eric Marcos, tem o Figueiredo, né, o próprio Orediano, mas são jogadores jovens que podem oscilar, então acho que o Vasco tinha que trazer um jogador mais pronto também para essa função. Agora, se o Campuzano for um jogador aí que vai chegar e não somar muito, fica complicado, porque realmente, mesmo eu sendo otimista e achando que o Vasco tem um caminho, tá trilhando um bom caminho, mas tem que chegar esses jogadores. Então, Campuzano aqui, segundo a visão do Fernando Campos, não é esse atleta que tem que chegar aí, né, e vai somar principalmente no elenco titular, né, família vascaína. Inclusive, ele estava trocando uma ideia lá com os vascaínos, no Twitter dele, e ele complementou dizendo o seguinte, ó: o Vasco ainda precisa de mais um zagueiro, um volante, um meia, 2 pontas, um 9 para brigar com o Pedro Raul. O brasileiro será muito difícil e o elenco ainda possui carências que contratem soluções, que elevem o nível do elenco. Apostas, a base está aí para isso. Tem como também aqui não concordar com o jornalista Fernando Campos, família vascaína. Ele falou tudo aqui. Agora, essa questão de elenco aí é um debate que eu acho que a gente vai ter que trocar essa ideia num vídeo só, cara. Num vídeo só. Porque assim, se você olhar para outros times também, principalmente aqueles que... Poxa, vou citar aqui 2, cara. O Palmeiras. O Palmeiras eu acho que é muito mais uma ideia, um modelo, um entrosamento do que um elenco forte. Digo de
reposição, time titular muito forte, muito bom. Mas você, tem poucas opções ali no elenco, cara. No banco, entra ali o Bruno Lopes, né? Jogadores jovens que podem oscilar. Então eu não vejo o Palmeiras com todo esse elenco poderoso. Eu vejo com uma ideia de jogo, uma filosofia muito forte. E claro, um time titular poderosíssimo. O Corinthians tem suas carências, né? Sai Renato Augusto, o time acaba. E, cara, e outros exemplos aqui que a gente pode citar no futebol brasileiro aí que não tem um elenco. Não tem um elenco. Claro que eu concordo com muito Vascaíno que o Vasco, inclusive, falta ali um time titular mais sólido. Concordo e tem que ir no mercado buscar esses reforços aí, família Vascaína. Mas isso é um debate aí para outros vídeos aqui que eu vou trazer no canal, família Vascaína. Porque quando você vê os exemplos vencedores do futebol brasileiro, não foi em um ano que montou um elenco vitorioso. Você vê a chegada de jogadores em um ano, aí chega mais dois no outro, chega um no outro, e não é agora que a gente vai querer isso com o Vasco, né? Montar um elenco competitivo, forte, com opções no banco em um ano. Eu acho que não é justo e os exemplos não são esses aí, família vascaína. E só para pincelar aqui outros nomes que surgiram, né? Foram do Sacha, né? Mas o Vasco recusou. Eu acho que o Atlético pediu aí 10 milhões, me corrijam aí se eu estiver errado. Absurdo, também não contrataria. O Jamerson, que é um lateral esquerdo do Guarani, também não conheço o atleta, não acompanhei ele agora nesse Campeonato Paulista, vocês podem me ajudar aí se é bom jogador. E o Kennedy, né? O Kennedy que tá lá no Valladolid. Teria sido aí oferecido ao Vasco, é uma informação do Palco do Esporte no Twitter, isso mesmo. E aí esse jogador aqui, cara, eu não traria, de jeito nenhum. Até porque, assim, olha, ele tá lá no Valladolid, eu não sei se ele pertence ao Chelsea, mas tá lá num time do Ronaldo, porque o Ronaldo não traz pra cá pro Cruzeiro. Eu não gosto do Kennedy, cara, sinceramente. Acho um jogador que surgiu muito bem no Fluminense, mas depois não rendeu não, família vascaína. Família, vamos seguir aqui o nosso vídeo para trazer aqui o Papai Joel, que fez duras críticas aí ao Barbieri, Capasso, e também sobrou pro Pedro Raul. Vamos lá. Tem que falar muito. Primeiro, Barbieri, eu tô te avisando há muito tempo. Sabe por quê? Eu conheço o Vasco muito mais do que você. Muito mais. Você virá a ser um bom treinador, mas hoje você é um estagiário. Sabe por quê? Você faz coisas que o mundo desconhece, cara. No outro jogo, tu tirou cabeça de área, aí viu. Desculpa, a besteira que você fez, e eu falei na entrevista, um dos culpados da derrota foi você. Agora você voltou com ele e botou o meio campo mais equilibrado que o Vasco tem. Um time que está começando, e você que chegou agora, deixa o time, meu irmão. O time do Vasco é esse. Não tem mais que mexer nada. Agora, o zagueiro central é fraco e está gordinho. Quero dizer, bundudinho. Só isso. Explica aqui pra galera. Você tava falando do Rodrigo, que você vinha falando que não entendia por que ele tinha tirado o Rodrigo, que dava um equilíbrio aí pro sistema defensivo. E ontem ele voltou. Quem é esse zagueiro aí que tá gordinho, papai? Que você não gosta? É o Capasso? Que fez o gol? É o Capasso? Mas ele fez gol. E daí? Fez duas cagadas do outro gol do Flamengo. Fez um pênalti porque chegou atrasado e da hora de correr com o atacante do Flamengo não correu muito, por quê? Porque tá pesado, tá bundudo. A gente sabe que o jogador gordinho... E o Vasco não perdeu o jogo ontem não, cara. O Vasco perdeu o jogo contra o ABC. Contra o ABC, o Vasco começou a perder ali a classificação. E você sabe por quê? Quer que eu diga? Por favor. Pela manifestação da torcida. Você e o Pedro. Pedro, presta atenção. Você é bom jogador. Mas não era pra você pegar na bola. Você tem que ter responsabilidade e consentimento. Tu vinha de 2 pênaltis perdidos, cara. E tu vai bater o último pênalti, porra. Deixa pra outro cara bater, meu irmão. Deixa ele ser que ser o herói, se afundou mais. Eu gosto de você, gosto do seu futebol, você é artilheiro, mas você tem que ser um pouquinho mais humilde. Isso não é nada demais, cara. Isso não é nada demais. Agora, como é que pode você num clássico, você mexer nos 3 atacantes do Vasco? Os 3 atacantes do Vasco, meu irmão. Não é porque você tem 5 para mexer em todo mundo e bota um garoto para ser centroavante que nunca jogou, meu irmão, para resolver o jogo. É demais. Inventou muito, perdeu e agora... eu joguei, não adianta. O que fica é o resultado final. E você errou. Você errou e você errou. Preste atenção. São muito erros em pouco tempo. São de 2 competições em uma semana. Uma dentro de casa e a outra, se você deixa o time, o Flamengo já estava sufocado. E você foi lá e mexeu. Aí, eu posso te dizer que eu concordo com quase tudo que o Papai Joel disse aí. A única crítica que eu não concordo é em relação ao Capasso. Acho que a gente viu, o lance não foi pênalti, ele foi na bola e se fez falta, foi fora da área.
E a questão ali do Ayrton Lucas, cara, a gente tem que entender que, cara, o Ayrton Lucas, ele é muito rápido. Desde a época do Fluminense, quando ele surgiu, eu falei assim, cara, mas esse maluco corre muito, ele é muito rápido, ele é leve, então não acho que o Capasso esteja acima do peso, gordinho não. O cara é alto, o cara tem um porte físico mais forte, então o cara não tem tanta velocidade, tanta explosão, assim como teria ali o Ayrton Lucas, que é muito rápido, que é um lateral também. Geralmente os laterais têm mais velocidade que os zagueiros. Então a única coisa que eu não concordo é isso aí. Mas todas as outras críticas também, eu não concordo também chamar o Barbieri de estagiário, né? Eu acho que ele é um treinador, um jovem treinador, mas é um treinador. Mas as críticas que ele pontuou ali, as substituições, tanto tirar o Pedro Raul, tirar o Rodrigo, a eliminação para o ABC, tudo isso eu concordo. Mas eu acho que criticar não é dizer que não presta. Não é dizer que tem que ser mandado embora. Eu acho que essas críticas são válidas, mas eu acho que o Barbieri tem sim capacidade e ele tem um autoentendimento que errou nas escolhas, tanto de tirar o Pedro Raul, de tirar o Rodrigo no primeiro jogo, e eu acho que ele tem sim capacidade, chegando os reforços, chegando as peças, de trilhar um bom caminho aí no Vasco, e eu acho que o Vasco ser competitivo no Campeonato Brasileiro. Vamos por uma parte aqui do vídeo de zoação, cara. A fase do Pedro Raul tá tão ruim. Vamos botar na tela pra vocês o seguinte, ó, a Renata, que é a narradora aí da Globo, gosto muito dela, sou fã dela, e é o seguinte, ó, tá na tela pra vocês, deu uma zoada aí no Pedro Raul, de leve, mas deu, ó. Além de narrar, tô adorando participar como comentarista nos programas da Sport TV. Sair da zona de conforto, opinar, debater, discordar, assistir 1000 jogos ao mesmo tempo, palpitar e estudar ainda mais como eu amo o futebol. Aí, né? E aí o amigo ali pergunta, você escalaria Pedro Raul como capitão na primeira rodada do Cartola? Ela, melhor não. Cara, que fase, hein, meu atacante? Que fase. Mas, cara, mesmo o Pedro Raul aí vivendo essa fase, que eu acho assim, os números não são ruins, se eu não me engano são 13 jogos, 7 gols e 4 assistências, então os números não são ruins. Mas a gente sabe que eu acho que ele pode entregar mais e ele vai entregar. Eu tenho confiança que o Pedro Raul vai fazer um excelente campeonato brasileiro, família vascaína. Agora, pra gente estar finalizando o nosso vídeo, eu quero trazer aqui uma resenha da Daniela Boaventura e também do Bira, dois jornalistas lá da ESPN, que trocaram a ideia aí que o Vasco pode chegar assim a brigar por Libertadores. Vamos lá? Eu vejo o Cruzeiro hoje, até pela demissão do treinador e muito por essa coisa do elenco não encaixar, com mais risco de voltar para a Série B do que o Vasco. Você vai falar, o Vasco não tem elenco. Concordo. Mas o Vasco, na mão do Barbieri, usou muito bem esse início de temporada para, pelo menos, entender o trabalho dele. Vai dar certo em alguns momentos, vai faltar qualidade individual em outros, mas você vê o Vasco hoje, tem um coletivo. O Flamengo se classificou, mas o Vasco, no segundo tempo, por exemplo, foi muito superior no jogo de ontem. É que assim, o problema é que, dependendo do cenário, até 9 vão para Libertadores, né? Então, nesse aspecto, acho que o Vasco pode sonhar em estar na briga pela Libertadores, né? Estar na briga pela... Se você tá em 11º lugar no Brasileiro, você tá brigando pela Libertadores. Sim. Considerando que 8, 9 estão indo, né? 8, 9 estão indo, se você tá em 11º, você tá na briga, você tá nessa briga. Eu acho que o Vasco deve estar bem no meio, acho que tem time para ficar bem no meio da tabela, Só que estar no meio da tabela hoje, de alguma forma, te coloca na briga por vaga na Libertadores. Então, eu acho que o Vasco ficaria por ali. Mas, muito mais que isso, acho que faltaria elenco, mas eu não consigo imaginar esse time brigando para não cair. Acho que o time está bem superior a isso. Acho que tem muita gente pior que o Vasco nesse aspecto. Acho que foram o Santos entre os grandes. O Santos está muito pior que o Vasco. O São Paulo acho que vive mais incertezas do que o Vasco em relação ao projeto do time. Daí pegando uns clubes com menos tradição, menos orçamento, vai. O Cruzeiro que a gente tá falando, o Cruzeiro realmente acho que é um time que vai brigar pra não cair. Daí tem o Cuiabá, tem o Curitiba, que tá cheio de problemas também, né? Foi eliminado nas quartas de final do Paranaense. Então o Curitiba também tá com muita incerteza. Então eu não consigo imaginar o Vasco brigando pra não cair. Tá aí, família. Eu posso te dizer o seguinte, cara. Eu vejo aqui muito torcedor do Vasco, né, falando, não, Thiago, porra, não, o time não tá pronto ainda, tem que chegar a reforço. E eu sempre venho pontuando isso aqui, que tem que chegar, principalmente pro time titular, você cobrar um elenco, peças no banco, eu acho mais difícil. Eu acho mais difícil porque é o que eu tô falando aqui. Os times que mais conquistam hoje no futebol brasileiro levaram um tempo para montar um elenco, um time titular. Eu entendo que a gente tem que ter forte aí realmente nesse campeonato brasileiro. Mas, cara, eu montei esse canal aqui em 2020, outubro de 2020. Então eu tô 2020, 2021 e 2022 sendo pessimista, criticando, esculachando o jogador, falando que o time do Vasco não prestava pra merda nenhuma. E esse ano, cara, eu escolhi ser otimista, muito porque o trabalho do Maurício Barbieri e algumas apresentações do Vasco me levaram a isso.
me levaram. Partida contra o Fluminense, contra o Botafogo, contra o Flamengo. Sei que a do ABC mexe muito com a nossa cabeça, principalmente pela eliminação, mas eu escolhi ser positivo. Eu acho que o Vasco tem um caminho, tem bons jogadores, pontuando mais uma vez que tem que chegar peças que possam ajudar esse elenco ficar ainda mais forte, mas eu concordo muito aí com a galera da ESPN. Principalmente que é analisar o desempenho do Vasco, analisar o desempenho dos nossos adversários na Série A, você vai ver que o Vasco não está tão atrás assim de muitos times em termos de desempenho. E por esse motivo eu tô confiante, família vascaína. A gente tem algumas semanas aí para chegada de reforços e aí a gente vai falando aqui durante isso, né? Se a gente vai estar mais confiante, mais preocupado, mas nesse momento, mesmo com toda essa semana difícil que a gente viveu, ainda acredito muito que o Vasco vai fazer um bom campeonato brasileiro. Família vascaína, me conta aí o que você acha. Eu vou ficando por aqui, tamo junto, muito bom ser Vasco.